tem sido feito aqui para conter o avanço do mosquito. Já falou sobre o fumacê, já deu detalhes de como é o procedimento, como as pessoas podem em casa ajudar nessa batalha contra o Aedes. E a gente entra agora numa das partes mais sensíveis, porque em se tratando de dor, em se tratando de sintomas, muitas vezes, como o senhor estava falando agora, dependendo do paciente, isso é muito intenso, debilita muito o paciente. E, obviamente, que a gente está com dor, a gente vai procurar solucionar e as unidades de saúde têm esse papel. Como estão os atendimentos hoje em Cascavel, secretário? Eu tenho a participação aqui de uma telespectadora que daqui a pouquinho eu vou exibir para o senhor, que ela vem... Já dá para colocar agora? Já está aqui, ó. Daí eu já pego o gancho, secretário. A Marli está falando o seguinte, que ela foi à unidade do bairro 14 de novembro, às 4 horas da manhã, antes que chegou lá, tinha 29 pessoas na frente dela, esperou a unidade abrir, porque não tinha ninguém ali, enfermeira, para atender antes e fazer uma triagem. Diz que o médico não ia atender porque não tinha mais vaga. E aí marcou uma consulta lá para o mês seguinte, o mês 5. E ela dizendo que precisa desse atendimento para hoje. Até lá ela já morreu, ela usa essa expressão aqui. E ela disse também sobre as unidades de pronto atendimento, as UPAs, que o pessoal não tem empatia por ninguém. Que ela passou na farmácia, mediu a pressão, estava 18/9. Esse é o tipo de relato que costumeiramente a imprensa recebe e que esses relatos são passados para a Secretaria ou mesmo para a Secretaria de Comunicação. O que o município pode fazer? O que o secretário Miroslav Bailac tem a dizer, por exemplo, para a Marli e para outras pessoas que estão vivendo o que a Marli relatou para nós? Sim, a gente usualmente tem reclamações, infelizmente é um pequeno número comparado à quantidade de atendimentos, são 47 unidades de saúde na atenção básica apenas. São 3 UPAs, né? Além dos nossos hospitais, nossos serviços de atendimento ambulatorial. Quer dizer, nós atendemos uma população muito grande. E claro que em 2.300 atendimentos na atenção primária, todo santo dia, só de consulta médica, você vai ter alguma reclamação, porque às vezes alguém não teve empatia, às vezes não quis dar um atestado, ou a pessoa não entendeu bem a orientação, isso acontece. Porém, nós estávamos bem equilibrados até então, saímos de uma pandemia terrível que foi o Covid, conseguimos equilibrar o sistema, fazer o atendimento correto, sem agendamento. Isso que está acontecendo deve ser uma paciente crônica, que aí marca um agendamento para daqui mais tarde, né, que precisa, dentro de uma unidade de saúde da família, né, que daí você tem esse tipo de controle. Mas é claro que não pode acontecer isso, a gente precisa ter o atendimento célere, rápido, e a gente está buscando isso. Mas entrou a epidemia. Então, dos 2.300 atendimentos diários que a gente tinha nas unidades, mas somando os 1.000 atendimentos que dava nas 3 UPAs, são 3.300 consultas médicas apenas, consultas médicas por dia. Mais de 9.000 procedimentos de enfermagem, todo santo dia. Com a epidemia, o que aconteceu? Ontem nós atendemos 4.650 pessoas. 4.650 pessoas passaram por todas as nossas unidades, ali no retaguarda, nas UPAs, nas unidades básicas, que é uma quantidade de consulta médica absurda. Não se entende isso, porque o médico está atendendo praticamente o dobro do que ele usualmente tem que atender. Ele tem restrições de atendimento e é ser humano. A enfermagem é a mesma coisa, mas estão acolhendo. Nós tivemos apenas de dengue em torno de 1.500 atendimentos com pessoas suspeitando ser dengue. Eu mesmo passei ali no ambulatório do Hospital da Retaguarda, eu sou médico, né? Atendi algumas pessoas, conversei com as pessoas na recepção, via que as pessoas estavam com 40 graus de temperatura, mediquei as pessoas antes do atendimento para poder pelo menos amenizar. Então dói no coração, é sofrível, mas nós estamos sob uma pressão de epidemia, eu preciso que as pessoas entendam, pode demorar algumas horas no serviço privado, tem dado espera de 6 horas, né? Pode demorar mais do que isso nas unidades de pronto atendimento, mas tenham paciência um pouquinho, aguardem, todos são atendidos sem exceção. Valdirene, nós temos um outro problema, que até foi feita uma reunião hoje com o Ministério Público, com a Secretaria de Estado da Saúde, com todos os hospitais, que a gente tem uma falta absoluta de leitos hospitalares em Cascavel, que recebe pacientes de outros locais, e isso está nos trazendo problema, porque esses pacientes ficaram internados nas UPAs.
Eu estou com 180 pacientes internados nas UPAs hoje, que se transformou no segundo maior hospital de Cascavel. E a UPA não é hospital. Então o meu médico, o meu enfermeiro, o meu técnico tem que cuidar dessas pessoas internadas. Porque quando você interna uma pessoa, você tem que dar o leito, você tem que dar a higiene, você tem que dar o remédio, o médico tem que atender, tem que reavaliar, o enfermeiro tem que fazer o seu cuidado, o técnico de enfermagem tem que fazer a injeção, colocar o soro, né? A nutrição tem que dar alimentação. Essas pessoas tinham que estar no hospital. Dessas 180, pelo menos 96 obrigatoriamente, e não tem onde colocar. Então, a nossa população, eu sei que é chato, é terrível você falar isso, ninguém aceita, mas infelizmente tem que aguentar um pouquinho essas próximas 2 ou 3 semanas, se a população responder buscando os criadores, para que a gente possa atender com humanidade a todos. Secretário, o senhor fala em sensibilidade e toca nesse tema, que é muito importante, porque a gente bate muito numa tecla chamada humanização, em todos os sentidos, em todos os aspectos, setores, e a saúde é primordial ter essa humanização. Mas, ao mesmo tempo, há uma contradição na fala do senhor, quando o senhor, na semana passada, disse que lamenta as pessoas não terem a mesma sorte de ter um atendimento tão rápido quanto gostaria ou quanto a necessidade delas ali naquele momento exigia. E a gente tem também o outro lado, que é a questão dessa sobrecarga. O senhor mencionou agora há pouco que diariamente nas unidades de saúde são atendidas 2.000 pessoas ou pouco mais disso. Na semana passada nós atendemos 4.000, ou seja, o dobro disso. Como que fica a saúde, inclusive mental, né, desses que estão nessa linha de frente, trabalhando, frente, eu não vou dizer esse contrassenso, mas essa polarização. De um lado a gente tem essa necessidade de humanizar e de acolher, do outro lado a gente não tem a mesma estrutura. Péssimo, né? Nós estamos em guerra. E a guerra, infelizmente, traz esse tipo de prejuízo. Só para você ter ideia, eu tenho uma falta absoluta de técnicos de enfermagem. Então, os que estão trabalhando estão dando o máximo de si, estão sobrecarregados. Eu sou contra você chamar hora extra. Eu acho que a hora extra, ela não deve ser utilizada com exagero, porque isso prejudica o trabalhador, ele precisa da hora de descanso. E nós temos um problema na enfermagem, nós temos 770 servidores da enfermagem no município, e uma grande parte deles trabalha em outros locais. Quer dizer, você não pode sobrecarregá-los com hora extra, mas eu preciso agora, nós estamos em guerra. Só para você ter ideia, tem um hospital privado aqui que lançou no mercado aqui, contratando técnicos de enfermagem por dia. Como se fosse uma diarista. Quer dizer, por quê? Porque eles precisam de gente também para trabalhar, eles também têm uma procura no caso de dengue e outras patologias, e não tem. O Hospital Universitário hoje, na reunião, pediu encarecidamente à Secretaria de Estado da Saúde que viabilize verbas para que eles façam um chamamento de técnicos de enfermagem, porque eles não conseguem nos ajudar mais do que já estão ajudando, né, devido a essa pandemia, estão com o corredor lotado, tem 80 pessoas aguardando ali no pronto-socorro. Mas eu tenho 180 nas UPAs, quer dizer, a gente fica nesse embate, quem é que tem que resolver? Então todos estamos em guerra, eu peço à população que tenha um pouquinho de paciência, as grandes emergências para evitar a perda de vidas nós estamos tocando, tem pacientes com apendicite, tem pacientes acidentados, os traumas continuam acontecendo, as violências continuam acontecendo, e para desgraça geral vem uma epidemia de dengue, que ninguém pediu para trazer isso e fizemos o máximo que a gente pôde até agora para enfrentar. Esse sim tem que ter um pouquinho de paciência, como eu acho, 2 a 3 semanas. Ou se eu estiver errado, como outras autoridades falam em 6 ou 7 ou 8 semanas, vai ser o caos. Mas nós temos que administrar esse caos e eu estou fazendo isso com muita parcimônia, com muito cuidado e com muita ajuda. Ajuda da gestão, o prefeito toda hora está falando comigo, preocupado com isso, os demais secretários. A imprensa tem me ajudado muito, tentando chamar a atenção da população, e aproveito para pedir um pouquinho de paciência para todos que precisam, porque todos serão atendidos para amenizar essa dor. O senhor falou de 180 pessoas que estão na fila hoje aguardando para atendimento em Cascavel? Não. Elas estão internadas em observação nas UPAs. É o segundo maior hospital, isso é um absurdo. Nós nunca tivemos esse número nem no Covid. Quer dizer, nós chegamos num ponto em que o sistema não está aguentando, tanto que na reunião de hoje se negociou para mandar pacientes que têm fraturas cirúrgicas, que têm que operar e não conseguem fazer isso no Hospital Universitário ou no São Lucas, vamos encaminhar esses pacientes a partir de agora para Guarapuava. Guarapuava não está tendo esse volume de dengue e consegue nos ajudar um pouquinho. Quer dizer, nós estamos tentando fazer qualquer coisa, qualquer negócio é negócio. E eu estou na frente disso, enfrentando 24 horas por dia.
estou me dedicando, a minha equipe está se dedicando, todos sobrecarregados, mas nós vamos chegar num bom termo. Torço para que seja daqui 2 ou 3 semanas. Com a persona do senhor, com a responsabilidade do senhor de uma figura pública, de um gestor, de uma das áreas mais importantes para todo mundo, que é a área da saúde, o que fazer, secretário? Porque nós temos 2 eventos. Nós tivemos uma situação muito terrível, que foi a Covid, Sim. E aí a gente viu que a estrutura de saúde, frente a uma situação como aquela, não era preparada, não tinha condições de dar conta mesmo. E a gente está revivendo isso, claro, respeitando as suas proporções no sentido de gravidade. Mas a gente está vivendo algo muito parecido, o senhor até mencionou, nunca tivemos isso nem na pandemia. O que pensar daqui para frente de organização mesmo, de planejamento, secretário? A gente está terminando o mandato agora, Sim. Mas localmente falando, o que a gente pode esperar de políticas públicas, de projetos, de ampliação dessa estrutura chamada saúde pública em Cascavel, para que, numa eventual situação parecida como essa que a gente está vivendo, nós tenhamos fôlego? Não tem como prevenir isso, sabe? Deixa eu deixar bem claro. Por exemplo, o que essa gestão fez? A gestão colocou 22 novas unidades de saúde. Dobrou, tinha 20. Passamos para 47 unidades de saúde, uma com 4 equipes, outra com 3 equipes, às vezes com 2 ou uma, mas 47 novas unidades. Nós colocamos um hospital de retaguarda para dar vazão a esses pacientes que não são nossos, esses pacientes que estão internando lá são os pacientes da região. O sistema está falido nisso, daí tem que ter leitos hospitalares. Mas a nossa parte a gente tem feito. As UPAs, elas estão preparadas para atender a nossa população, mas não estão preparadas para ter 180 pessoas internadas, que não deveriam estar ali, mas a gente vai fazer. Hoje eu falei na reunião, eu não estou reclamando de cuidar dos 180, eu vou cuidar, eu só peço paciência daqueles que precisam do atendimento na UPA, que esperem, aguardem, porque os 180 que estão lá piores do que você, estão sendo atendidos, então você tem que ter um pouquinho de paciência. Ah, mas por que você não se previne e não contrata, por exemplo, mais médicos? Eu chamei 270 servidores, nos 3 anos que eu estou aqui como secretário, o que nunca aconteceu na história dos 70 anos de Cascavel. O prefeito disponibilizou que eu chamasse 500. Eu chamei 700 e apareceram 250, 274 até agora. Então eu tenho mais uns 130 para chamar até o final da gestão, que é em dezembro. O prefeito autorizou. Se eu conseguir, chamamos 74 agora, de novo esses dias, chamamos mais agora do concurso, quer dizer, estamos chamando as pessoas, mas não tem. A gente chama 100, aparecem 10, seja médico, enfermeiro, técnico, que todo mundo está com problema. O hospital universitário está com problema, os outros hospitais privados também. Então eu não tenho como pegar e deixar no armário 15 médicos para uma eventualidade, eu preciso trabalhar com o que tem. Normalmente a gente trabalha com 4 médicos na UPA Tancredo. Hoje 10 estão atendendo, mas a gente colocou 6 a mais para poder dar vazão a essa procura. Assim mesmo, nesse momento, se vocês verificarem, deve ter em torno aí de 300, 350 Esses pessoas 6 a mais aguardando. Lá ou foi remanejado? Tirou de algum lugar, deixou de atender algum lugar? Novos, foram contratados, porque ali é com o SAMU pode contratar com mais facilidade. Mas nós também trouxemos médicos, chamei 5 médicos agora, mas a parte legal, ela é tão burocrática que ele tem 10 dias de prazo para ele mudar de cidade, se às vezes ele não está morando aqui, ele tem mais não sei quantos dias para resolver os seus problemas particulares, depois tem que fazer o exame admissional, que tem que fazer o psicológico, daí tem que fazer o exame médico. Esse pessoal vai começar a trabalhar para mim no dia 17 de abril, que até lá eu quero estar certo com mais 2 ou 3 semanas de epidemia. Aí será assim o paraíso de novo, como nós já estávamos fazendo antes da epidemia da dengue, que nos pegou de calça curta. Ela era para ter aparecido no final de março, começo de abril, agora neste período, e ela apareceu no final de janeiro. Mesmo avisando dos criadores, a população achou que ia ser mais tarde. E aí teve esse boom que está acontecendo no país todo. Eu reafirmo para vocês que está feito. Eu tenho só mais uma pergunta para fazer para o senhor, mas eu vou chamar aqui mais um comercial, mais um parceiro nosso do Balanço Geral, que é as lojas MM, que estão sempre em festa e atendendo você do jeito que você quer, com acolhimento. Aniversário com ofertas tem que